Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal e muito obrigado por estarem aqui. O impasse comercial no estilo da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China está se aprofundando, está acelerando e, na verdade, ficando bem feio, já que os Estados Unidos estão desesperadamente tentando criar obstáculos para a ascensão econômica da China. Os chips de IA estão se tornando centrais nas negociações e sendo cada vez mais usados como instrumento de pressão. No centro disso está o chip de inteligência artificial H200 da NVIDIA. Agora, o H200 é um processador que só recentemente recebeu autorização do governo dos Estados Unidos para ser exportado para a China. E adivinhem só? A China agora diz, não precisamos disso, não queremos o chip. E, segundo relatos, ele está sendo barrado. Remessas de H200 estão sendo retidas na fronteira chinesa. De acordo com um relatório do Financial Times, autoridades alfandegárias chinesas bloquearam a entrada dos H200 da NVIDIA no país, mesmo depois de as autoridades dos Estados Unidos já terem aprovado a exportação dos chips para a China. As implicações são realmente significativas. Fornecedores de peças para o H200 já suspenderam a produção e não têm certeza se os chips estão ajudando a fabricar serão permitidos em um dos mercados mais importantes da NVIDIA, a China. Não estamos falando de um produto qualquer. O H200 é o segundo chip de IA mais poderoso da NVIDIA, então isso é muito importante. Ele foi projetado para tarefas avançadas de aprendizado de máquina e computação de alto desempenho. Esperava-se que empresas chinesas fizessem pedidos que ultrapassariam 1 milhão de unidades. Então isso seria uma fonte de receita realmente grande para a NVIDIA. E pelo que parece, não mais. Segundo a NVIDIA, os fornecedores vinham trabalhando dia e noite se preparando para remessas que poderiam ter começado em março, e agora com o reflexão da conta internacional completamente congelado. Isso pode se dever à busca da China por independência tecnológica e à redução da dependência em relação aos Estados Unidos, que é seu concorrente direto. Já falei sobre isso em vários vídeos aqui no meu canal. O que torna essa situação especialmente confusa e incomum é que as autoridades chinesas não explicaram claramente o que está acontecendo. Agentes da alfândega teriam sido informados de que os chips H200 não estavam autorizados a entrar na China. Mas nenhuma proibição formal foi anunciada até agora. Nenhum cronograma foi fornecido, nenhuma explicação sobre se essa é uma restrição permanente ou apenas uma pausa temporária, um contratempo passageiro. Portanto, essa ambiguidade pode, na verdade, ser intencional. Pode fazer parte do jogo. Como escreve o The Guardian, o H200 se tornou um dos pontos de tensão mais sensíveis nas relações entre os Estados Unidos e a China, porque está na interseção entre poder econômico, liderança tecnológica e segurança nacional. A China quer acesso ao hardware de IA mais avançado disponível. É claro que o país já possui uma produção vasta e muito impressionante de seus próprios chips, mas os Estados Unidos também querem proteger sua vantagem tecnológica. Ao mesmo tempo, permitem que as empresas americanas lucrem. A NVIDIA, por sua vez, quer vender seus chips a quem estiver disposto a comprá-los, porque quer lucrar, quer deixar seus acionistas satisfeitos. Mas a geopolítica atrapalha. Do ponto de vista de Pequim, bloquear o H200 poderia, na verdade, servir a vários propósitos. Uma possibilidade é a política industrial. Ao restringir as importações dos chips de ponta dos Estados Unidos, a China pode estar tentando forçar as empresas domésticas a acelerar o desenvolvimento de alternativas locais. E como mencionei em meus vídeos anteriores, os formuladores de políticas chineses têm falado abertamente há vários meses sobre reduzir a dependência de semicondutores estrangeiros. Cortar o acesso aos processadores mais avançados da NVIDIA certamente criaria pressão dentro da China para inovar, especialmente se forem incluídos subsídios. É claro, essa é uma estratégia inteligente e pode ser o caminho que o governo chinês está disposto a seguir.
Agora, outra possibilidade é que isso não seja uma proibição de fato, mas uma forma de alavancagem. Ao interromper as importações sem anunciar formal ou oficialmente uma proibição, Pequim manipula Beijing keeps its options open, and the move could be a bargaining chip. E essa medida pode servir como uma moeda de troca em negociações mais amplas com Washington, que, como sabemos, continuam em meio à guerra comercial. Há altos e baixos neste momento. Está meio em compasso de espera, mas as negociações vão ser retomadas. Há também a possibilidade de que as próprias autoridades chinesas ainda não tenham tomado uma decisão. Chips de IA, como o H200, não são apenas produtos comerciais. Eles são considerados tecnologias de uso dual, que podem ser empregadas tanto para fins civis quanto militares. Eles podem alimentar grandes modelos de linguagem e centros de dados comerciais, mas, ao mesmo tempo, também podem ser aplicados em sistemas militares, vigilância e desenvolvimento de armas avançadas. Portanto, permitir a importação em larga escala desses chips pode entrar em conflito com os próprios cálculos de segurança interna e a arquitetura geral da China, ou com seus objetivos estratégicos de longo prazo. O que torna esse episódio ainda mais interessante, e eu diria até complicado, é o papel dos Estados Unidos nisso tudo. O governo Trump teria autorizado a exportação do H200 para a China, apesar de suas capacidades avançadas, dentro de um esquema que permitiria ao governo norte-americano ficar com uma parte significativa dos lucros de até 25%. A NVIDIA concordou com isso e até pareceu elogiar a política. Os chips são projetados nos Estados Unidos, fabricados em Taiwan e destinados a clientes chineses. É assim que funciona. Mas então surgiu mais uma reviravolta nessa história. But then actually came another twist to the story. Instead of shipping the completed chips directly from Taiwan to Em vez de enviar os chips prontos diretamente de Taiwan para a China, o que sem dúvida faria mais sentido, o governo dos Estados Unidos exigiu que eles passassem primeiro por um laboratório norte-americano para testes. Esse desvio tem uma consequência muito específica. Ele permite que Washington imponha uma tarifa de 25% sobre esses chips ao passarem pelo território dos Estados Unidos. A mesma tarifa também foi aplicada a outros chips de IA. Chips da AMD, se não me engano, portanto, já havia sido implementada anteriormente. Na prática, os Estados Unidos estão dizendo, sim, vocês podem vender chips avançados de IA para a China, mas apenas se nós ficarmos com uma parte e somente sob as condições que nós controlamos e estabelecemos. Do ponto de vista empresarial, puramente transacional, isso aumenta os custos e, claro, complica a logística. De uma perspectiva geopolítica, isso ressalta como comércio, tecnologia e segurança nacional se tornaram inseparáveis. Sob Trump, tudo isso foi definitivamente misturado em uma grande confusão. A aparente decisão da China de bloquear os chips adiciona mais uma camada ao debate. Para a NVIDIA, as apostas são muito altas. Enormes, na verdade. A China tem sido um de seus maiores mercados e a NVIDIA certamente quer manter o acesso a ele. A demanda por aceleradores de IA continua crescendo em todo o mundo, o que significa que uma interrupção prolongada pode impactar negativamente sua cadeia de suprimentos. Isso pode afetar os fornecedores da NVIDIA, os cronogramas de produção e as previsões de receita. E, é claro, deixaria os acionistas insatisfeitos. Portanto, a NVIDIA simplesmente não pode se dar ao luxo de perder a China como cliente. Mas, para os fabricantes de peças que já interromperam a produção, a incerteza se traduz diretamente em risco financeiro. Então, a pressão está definitivamente aumentando. Agora, se ampliarmos a visão, este episódio é um exemplo clássico de como o sistema tecnológico global se tornou fragmentado e de como o arcabouço do comércio global também se fragmentou. Os chips deixaram de ser apenas componentes. Eles são, na verdade, instrumentos de poder à medida que a corrida global pela IA se intensifica. Com certeza vou continuar te atualizando no Substack, no Patreon e no meu canal do YouTube. Muito obrigado por assistir.
Espero que esse episódio rápido tenha sido interessante. Apoie meu trabalho se ainda não o fez. Eu realmente aprecio cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack e Patreon. Muito obrigado pelo apoio. Aproveite o resto do seu dia. Nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais. I will see you back here tomorrow. Bye for now.